Embriaguez ao volante, artigo 306 do Código de Trânsito. Esse é o tema de hoje. Isso é um crime de perigo abstrato presumido ou de perigo abstrato de perigosidade real? Essa é a questão mais controvertida dentro do artigo 306 do Código de Trânsito. Eu começo dizendo para todos vocês o seguinte, que a redação do artigo 306 de 2008, da lei de 2008, é diferente da redação de 2012. E que a redação que dá o conteúdo típico do crime tem tudo a ver com a natureza deste crime. Se nós passarmos os olhos na redação de 2008, que só exigia conduzir um veículo automotor depois de ter ingerido bebida alcoólica, era só isso, com 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Essa redação de 2008 trazia, do ponto de vista formal, um perigo abstrato presumido, porque basta dirigir em razão ou dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica ou outras substâncias de efeitos análogos. 2008 era assim. Quando chega em 2012, o texto do 306 se altera. Se altera para agora constar o seguinte: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa. Então notem, olha a diferença. 2008 era só conduzir veículo automotor depois de ter ingerido álcool ou outra substância, e o álcool necessitava de 6 decigramas. Isso 2008. 2012, vejam vocês como alterou a redação. Em consequência, temos que alterar o nosso entendimento a respeito do tema, porque a interpretação do 306 antigo não pode corresponder à interpretação do 306 novo. São coisas distintas, como eu procurei mostrar, como procuramos mostrar neste livro que é a Nova Lei Seca. Pois bem, aqui está então a nossa tese. Qual é a nossa tese? A seguinte, que o novo tipo penal é de perigo abstrato, de perigosidade real, porque este é o único critério que vai nos distinguir o crime do 306 da infração administrativa do 165. O assunto, portanto, está em dois lugares. 306, 165. Como eu vou distinguir o 165 do 306? Uma coisa é infração administrativa, ou seja, conduzir depois de ter ingerido bebida alcoólica. Isso é uma coisa, isso é infração administrativa. Portanto, quem bebe hoje e dirige não escapa, não vai ter jeito de escapar, salvo se não for surpreendido. Se for surpreendido, não escapa. Por quê? Porque ou você cai na infração administrativa do 165, ou você incide no crime do 306. E é isso que é o mais relevante no ordenamento jurídico brasileiro, que é um dos 12 mais rígidos do planeta, no sentido de que não damos margem para a impunidade, na medida em que temos 2 dispositivos aptos para cuidar desse assunto. Uma infração administrativa é a primeira, e o crime que está em segundo lugar. O crime, assim como o direito penal, é sempre a última ratio.
ele vem por último. Desde logo, a infração administrativa, que está lá no 165, pode punir o sujeito com penas, inclusive duras, 1 ano sem carteira, apreensão do veículo, quase R$ 2.000 de multa. Pois bem, a diferença essencial entre o 165 e o 306 está na exigência típica do 306 de duas coisas que não estavam em 2008, que é dirigir com capacidade psicomotora alterada e sob influência do álcool ou outra substância. Essas duas exigências não estavam em 2008, estão em 2012. E o que é isso? Como é que eu comprovo que o sujeito bêbado, já é infração administrativa, praticou o crime? Quando ele bêbado gera uma condução anormal. É aqui que está a periculosidade real ou a perigosidade real. A condução anormal é a manifestação mais viva de que o motorista não só ingeriu bebida alcoólica, ele está sob influência, porque a bebida alcoólica está influenciando o modo de dirigir. E é o modo de dirigir que nos vai dar a figura do crime, distinta da infração administrativa. Se o sujeito bêbado, então sobe uma calçada, passa no vermelho, entra na contramão, dirige muito devagar, porque ele não está conseguindo nem sequer imprimir velocidade, ou se ele bate numa árvore, bate num carro, etc. Essa condução anormal é ela que reflete a influência do álcool no sujeito e a alteração da sua capacidade psicomotora. Porque eu posso ter bebido e não alterar absolutamente nada a minha capacidade automotora. Tudo depende do quê? De quanto eu bebi, como é meu corpo, o sexo, tudo, peso, tudo faz diferença. Assim, se o tipo exige capacidade psicomotora alterada, e isso tudo por influência de uma bebida alcoólica ou outra substância, eu tenho que ter uma prova dentro do processo inequívoca deste requisito típico. Se está no tipo, tem que ser provado. Todos os requisitos típicos têm que ser provados. Eu não posso presumir nada a respeito de requisitos típicos. Não posso presumir uma periculosidade. Se eu presumir uma periculosidade só porque bebeu, eu estou violando vários princípios constitucionais, sobretudo da ofensividade. Porque a ofensividade exige ou uma lesão, ou um perigo real ou concreto de lesão ao bem jurídico. E eu não posso construir um crime só com o desvalor da ação, ou seja, só com o ato de beber e dirigir. Beber e dirigir é uma infração administrativa. Agora, eu não posso também presumir, a partir desta bebida, presumir a capacidade psicomotora alterada, nem que o sujeito está dirigindo sob influência do álcool. Porque você pode beber, por exemplo, um cálicezinho assim de vinho, conforme sua altura, seu tamanho, seu peso, etc., seu costume ou não, esse cálicezinho não faz absolutamente nada, nenhuma influência. A configuração do crime exige também um desvalor do resultado. E o que é o desvalor do resultado? É a afetação do bem jurídico, neste caso, vida, integridade física, etc. Como que este bem jurídico, vida, entra em perigo real quando há uma condução anormal? A condução anormal, dirigir em zigue-zague, subir calçada, passar no vermelho, ir para a contramão, essa condução anormal coloca uma situação real de perigo para bens jurídicos protegidos pela norma. E aí você conecta, ou seja, o bem jurídico entra no campo aqui, do campo típico desse 306.
Por isso que a condução anormal é imprescindível para a existência do crime. Porque se eu não tenho ela, a infração é administrativa. O 65 pega o sujeito pelo 165. Uma dica para aferir essa questão da perigosidade real. Uma dica é o seguinte: uma diminuição da segurança viária, além da bebida. Porque a diminuição da segurança viária só pela bebida já está no 165. Isso é 165. Mas a diminuição da segurança viária por influência da bebida, agora é o crime do 306, por influência da bebida, se dá o crime. É isto que configura o crime. Diminuição da segurança viária por influência da bebida, que revela uma capacidade psicomotora alterada. Dirigir em zigue-zague, subir calçada, bater em árvore, bater em outro carro, passar no vermelho, etc, etc, etc. Esse é o crime do 306 na sua estrutura típica dada pela lei de 2012. Nós não podemos interpretar a lei de 2012 com a mesma cabeça de 2008. São coisas distintas. Eu não posso, se o tipo mudou, se o tipo tem novos requisitos, você tem que interpretar de acordo com todos os novos requisitos. Não pode, ademais, haver bis in idem. Eu não posso acumular o administrativo com o criminal. A infração é única. A infração única só pode dar ensejo a uma consequência. Ou é administrativo ou é criminal. E eu penso que distingui bem para vocês a diferença de uma coisa para outra. Que resta? Porque aqui é perigo abstrato e não perigo concreto. No perigo concreto determinado, eu preciso de uma vítima concreta. O 306 não exige vítima concreta. O sujeito bêbado, que por influência da bebida dirige em zigue-zague, pode estar dirigindo numa rua deserta, não tem ninguém, não preciso de vítima concreta, alguém que quase foi atropelado por ele, alguém cujo carro quase bateu nele. Não preciso de nada disso. Isso aqui não é perigo concreto, isso aqui é um perigo abstrato. Só que não é um abstrato presumido, é um abstrato de perigosidade real, ou seja, uma condução anormal que diminua o nível de segurança viária. É isso que é o crime. E se não houve essa diminuição da segurança viária em virtude de algo decorrente da influência do álcool, então eu não tenho crime. Tenho sim só o administrativo, porque lá é de perigo abstrato presumido. Assim, 165, perigo abstrato presumido só porque dirigiu bêbado. 306, é um crime de perigo abstrato, de perigosidade real, porque eu dependo de uma condução anormal. E se o sujeito bêbado mata, aí você já vai para o homicídio e tem um aumento de pena em virtude dele ter bebido. Esse é o tema. Assim é o assunto. Espero ter esclarecido essa polêmica ou ter contribuído para as suas reflexões a respeito dessa polêmica jurídica que continua gerando o 306 do Código de Trânsito, ou seja, a embriaguez ao volante. Até mais. Até a próxima. Acompanhem nós aqui no AD junto com Jus Brasil e outros tantos canais que nós estamos aí no Brasil todo.